vocês aqui. Nós todos já alcançamos essa realidade do Espírito, que é básica, que é não vir apenas a uma casa de oração para orar ou para receber passe. A gente já sabe que o passe só vai atingir as consequências da nossa má sintonia e que, portanto, a gente precisa investir nas causas dos nossos problemas, e a causa dos nossos problemas, por mais que algumas pessoas pensem assim, não são os políticos, não são os vizinhos, nem a sogra. A causa dos nossos problemas, toda casa tem um quadro muito legal, muito grande, e ali está a causa dos nossos problemas. Nesse quadro você vai ver essa fonte das nossas questões principais, e você de vez em quando olha para ele e nem sabe que ali estão os seus grandes problemas. Esse grande quadro com uma bela moldura chama-se espelho. Para pensar sobre ele hoje, nós vamos falar sobre dois dos principais problemas humanos, talvez os dois principais problemas humanos, que são a solidão e o egoísmo. Muito difícil pensar em alguém, um ser na Terra, que não atravesse os dois problemas, não é um só. Essas duas questões, elas são de quem? De todos nós. Tem solteiros que acham que os casados não passam solidão. Tem pessoas que moram em famílias pequenas que acham que quem mora em famílias numerosas não tem problema de solidão. Tem pessoas sozinhas que passam ao lado dos bares e veem mesas grandes com pessoas rodeadas de amigos e falam assim: puxa, esse não tem problema de solidão. Será que é verdade? É conhecido o fato de que a gente pode estar rodeado de gente e a gente sempre vai se sentir sozinho. É uma dimensão da alma humana, pelo menos nesse estágio que a gente está. Todas as pessoas se sentem em algum grau de solidão. Se você ainda não percebeu, saiba, a sua solidão não é sua. O seu problema não é só seu. De alguma forma estamos todos sós. E esses duas grandes forças que tanto nos abalam, elas são responsáveis por quase todos os problemas da Terra. É o egoísmo que faz todas as chamadas heteroviolências. As violências que nós praticamos contra os outros, elas partem sempre do egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo é uma necessidade que nós temos, fruto do nosso primitivismo, de impor a nossa vontade sobre o outro. Violência no trânsito, o que é? Né? A gente acha que aquele espaço, aquela vaga de garagem, aquele sinal que está para abrir, tudo é nosso. E nós devemos impor as nossas vontades sobre os demais. Na família, tem essa tentativa de um impor a vontade sobre o outro? No emprego? Na política, tem? Até na calçada tem isso. As pessoas usam a calçada, que é pública, como se fosse particular. Todo mundo gosta de impor a sua vontade sobre o outro. E às vezes até acha que está fazendo bem. Gosto muito de ver aquela cena que uma pessoa escolhe, entre milhões de pessoas, escolhe uma outra pessoa para desabafar, para contar os seus problemas. A pessoa conta 5 minutos, a outra fala assim: que nada, comigo foi pior. E ela fala 25 na cabeça do outro. Nós sempre estamos disputando espaço, sempre estamos querendo impor a nossa vontade sobre o outro. E tudo isso, não se enganem, tudo isso é violência.
Tudo isso é uma maneira de você desconsiderar o outro, uma maneira de você não ouvir. Ouvir é uma arte tão difícil. A violência, o egoísmo faz com que a gente se imponha, até na ajuda. Ajudar uma pessoa, caridade é dar cesta básica. É importante dar cesta básica para as pessoas que têm dificuldade. Mas grande parte das vezes, a caridade é apenas ouvir. Ouvir uma pessoa que está precisando desabafar é muito interessante. E é muito comum que você converse com uma pessoa, olhando nos olhos dela, e ela com o olho para tudo quanto é lugar, assim. Sei. O que ela está dizendo para você? E o que você fala não tem a menor importância. Os olhos estão dizendo isso. Ela às vezes fica até com o corpo de lado, conversando com você, com o que já está indo. Todas as heteroviolências, todas as violências que nós causamos nos outros são baseadas no egoísmo. Não só soltar uma bomba atômica nas cidades japonesas, não só o nazismo que tentava impor o orgulho de uma raça sobre a outra, não só a guerra dos sexos que faz com que mulheres e homens disputem para ver quem é o melhor, não só as disputas entre irmãos, não só a disputa entre as raças, não só judeus e palestinos, católicos e evangélicos, espíritas. Nós brigamos por tudo, nós tentamos impor a nossa vontade em cima do outro de qualquer forma. Jesus já falava para a gente não sentar nos primeiros lugares, porque até isso tem. Acabou o casamento, todo mundo congraçando numa igreja, ouvindo a palavra de Deus, não é bonito? Vai para o buffet, meu amigo, as pessoas vão correndo para pegar a primeira mesa, os melhores lugares. Tanto é que perceberam isso e agora já é tudo reservado, né? Agora não dá mais certo. Mas antigamente era uma corrida, a corrida do buffet. Mas nós não só violentamos as outras pessoas, a gente também violenta a si mesmo. E essa violência que a gente faz com a gente mesmo, ela tem como origem aquela percepção de que nós estamos sozinhos no mundo. Nós somos incompreendidos, eu brinco que se você algum dia tiver uma pindaíba muito grande de oferecerem fazer horóscopo de jornal, você pode começar assim: no dia de hoje você se sente muito solitário, incompreendido, gostaria que as pessoas lhe dessem mais atenção, porque ninguém à sua volta lhe dá o devido valor. Pode falar essa que está tranquilo, bate para todo mundo. A pessoa vai ler e vai falar: nossa, o cara é bom mesmo. É bom porque todo mundo se sente incompreendido, todo mundo gostaria de ser mais valorizado. Não há exceção. Não há exceção. E aí, quando a gente se sente sozinho, a gente abre a vida da gente para tristeza, para depressão, para essa depressão e esse suicídio, que são uma das maiores preocupações da Organização Mundial da Saúde. A depressão já é vista hoje em dia como epidêmica no mundo. Então, se você tiver tristeza continuada e você perceber que aquilo começa a surgir ideias estranhas de autodestruição, não pense que isso é bobagem, que isso é frescura, como se diz. Esse negócio é coisa de rico, só rico que tem. A depressão é um problema seríssimo, gente. Abrange muita gente. E a gente deve encarar isso como um problema médico, sim. Nenhum centro espírita sério trata nenhuma doença como uma doença que vai ser curada apenas com passe, apenas com o trabalho de fluidoterapia. Sempre aconselha-se a continuidade do tratamento médico, do tratamento técnico, do tratamento psicológico, psiquiátrico. Não desprezem isso. Agora, também não desprezem a face espiritual dos nossos problemas.
porque todas as doenças têm origem espiritual, mas todas as doenças de origem espiritual, elas refletem no corpo físico, e refletindo no corpo físico, precisam ser tratadas no corpo físico, mas também na origem, nos seus problemas que são, as suas causas que são espirituais. Então, se você tem problemas na sua vida, eu sei que espírita não tem problema, a gente está vindo porque o shopping estava chato hoje à tarde, não tinha nenhum filme bacana, né? Mas vamos supor que alguém aqui nessa sala tivesse problemas. A gente precisa pensar neles como raiz, neles como nas suas origens, a sua doença, o seu conflito familiar. Todos os nossos problemas têm uma causa, e essa causa é estratégica, é uma causa didática. O professor da nossa classe não coloca nenhuma lição que não seja um chamamento, um convite à nossa transformação. Pois conta-se nos evangelhos que, apesar daqueles seres humanos que a gente lê no Evangelho, né, nos filmes sobre Jesus, sente os discípulos tão privilegiados e fica se imaginando, né? Nossa, o que seria 3 anos aprendendo direto com Jesus? Já imaginou? 3 anos ouvindo as lições diretamente dele, vendo os milagres, vendo as curas. Nossa, o que seria isso? 3 anos junto com ele, presenciando, e acima de tudo que você vê e ouve, a presença de Jesus. Você está do lado dele. O que será que quer dizer? Que efeitos será que gera? Né? Porque todos nós criamos um ambiente espiritual à nossa volta. Há muito tempo que o homem já sabe que nós temos uma aura, que é a resultante da nossa energia que fica à nossa volta. Aqueles quadros antigos dos santos têm aquele clarão na cabeça que é chamado auréola. Auréola é uma aura pequena, é a parte da cabeça da aura. Todos nós temos uma ambiência energética à nossa volta. Teve meados do século passado, um cientista da NASA que veio para o Brasil com os aparelhos para um congresso, e, conhecendo, é claro, o médium mineiro, foi a Uberaba para medir a aura de Chico Xavier, porque a aura das pessoas, ela oscila entre 10, 15, 30 centímetros, de acordo com a luminosidade mesmo do espírito. Conta-se que esse cientista mediu a aura de Chico Xavier e tinha 22 metros. O que seria a aura de Jesus? Que efeito daria? Quando a gente imagina isso, lembra daquela passagem que aquela mulher que sofria de fluxo de sangue há muitos anos, que ela apenas toca na roupa de Jesus e já é curada? Foi a roupa de Jesus que curou? Tinha um tecido que era milagroso? Claro que não. Ela estava na ambiência espiritual do Mestre. Muito bem, os discípulos, mesmo tendo passado por esse curso, esse privilégio, essa oportunidade indizível para qualquer ser humano, eles sempre se sentiram inseguros, e no momento em que, culminante do trabalho de Jesus, as coisas ficaram muito mais complicadas, e apesar de tudo que eles tinham passado, apesar de tudo que eles tinham aprendido, presenciado, estando com Jesus, o resultado na hora extrema de Jesus não foi dos melhores. Vamos e convenhamos, né? Um dos discípulos vendeu ele. O melhor dos discípulos negou ele 3 vezes, tendo sido avisado na noite. Olha, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes, e ele negou mesmo tendo sido avisado. Nenhum dos discípulos testemunhou no julgamento de Jesus. Nenhum ajudou a carregar a cruz. Nenhum. Não adianta falar que é santo, pôr a auréola em volta, porque o fato é que na hora H eles se espalharam, eles se dispersaram, e eles disseram:
perante as pessoas que falaram: peraí, eu te conheço, você não é discípulo? Eu? Não, é que esse ângulo aqui meu parece com discípulo, mas não tem nada a ver, é engano seu. O melhor deles, Pedro, né? Imagina nós, quando a gente fala que atirou pedra na cruz, não deve ter sido tão diferente assim. Pois depois da morte de Jesus, eles ficaram ainda mais desarvorados. Os relatos do Evangelho são que eles se trancavam em casas, eles fugiam, eles não sabiam o que faziam, porque se pegaram o líder, a tendência da perseguição é o quê? Pegar os seguidores também, e eles estavam morrendo de medo. Mas teve um momento luminoso que é narrado em Atos dos Apóstolos, e que hoje, escolhendo aparentemente ao acaso um trecho para a gente conversar, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, da série Fonte Viva, que a gente recomenda para todos, foi escolhida essa passagem para a gente conversar. Uma passagem em que, estando em Jerusalém ainda, os discípulos disfarçados foram para a praça, onde tinha grupos de praticamente todo mundo, delegações de todas as partes do mundo, porque Jerusalém era uma cidade cosmopolita, reunia o mundo todo. E, se dirigindo a essas pessoas, a essa praça, inesperadamente, sem que eles pudessem compreender, eles se tornaram audazes, corajosos, e foram conversando com todo mundo, e conversavam com os egípcios na língua dos egípcios, conversavam com os gregos na língua dos gregos. Eles que mal e mal falavam a língua natal, começou a surgir. Cada povo, cada grupo ouvia a pregação da Boa Nova luminosa na língua dele. E aquilo foi uma alegria, aquilo foi um espanto para todos eles. No que até hoje é conhecido como Pentecostes. E a partir dali, esses fenômenos foram muito comuns no cristianismo primitivo. Os relatos de Paulo, os relatos das cartas dos apóstolos, são do profetismo, eles chamavam de profetismo, onde as vozes dos dirigentes luminosos, vozes diretas, apareciam no meio da assembleia. Os fenômenos os mais variados, as curas prodigiosas que os discípulos passaram a fazer. Pois nessa passagem de hoje, Jesus anuncia que no final dos tempos, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos idosos sonharão sonhos. Quando será que isso iria acontecer com a gente? No fim dos tempos. Quando é o fim dos tempos? Quando será que acontece isso? Isso na literatura espírita, isso os espíritos têm passado para a gente como a transição planetária. É a maneira como os discípulos lidam hoje, o fim dos tempos. Por que fim dos tempos? Porque haveria um tempo, Jesus sabia disso, em que o estágio da Terra mudaria, como um videogame que muda de fases, né? Há uma mudança. Agora as novelas fazem isso também, né? Mudam de fases e mudam de tempo, de época. Nós não vamos mudar só de época, nós vamos mudar de ano escolar, praticamente. Só vai passar de ano alguns de nós. Só vão passar de ano alguns de nós. Quem? Essa é uma grande pergunta. Ninguém pode saber. Ninguém olhando pode dizer quem passa e quem não passa. Mas nós estamos nesse final dos tempos, quando a mediunidade afloraria por todos os lados. O profetismo, a comunicação, o prodígio, o fenômeno espiritual se espalharia por todos os lados. Desde do século passado, do meio do século passado, século retrasado, 1850, começaram a eclodir manifestações espirituais de todos os lados. E hoje elas estão disseminadas. Ah, Maurício, você está enganado. Não é tanto assim, tem poucos médiuns no mundo. Vocês acham que tem poucos médiuns no mundo?
É que as pessoas não falam. Se chegar no seu trabalho e falar assim, eu estou ouvindo vozes, dá problema. Se você falar assim, estou vendo coisas, tenho sonhos que eu sei que são reais, o pessoal vai começar, o Maurício está banguelando, o negócio está complicado. Intuição. Quem é a pessoa que nunca teve essa vontade, esse plano, saiu de casa para fazer tal coisa, dá uma ideia do nada e vai e faz outra? Inspirações, ideias que você nunca pensou, especialmente quando você se coloca a serviço de ouvir uma outra pessoa, num ônibus, numa fila, você às vezes está ouvindo e quando você abre o seu espírito, isso é uma coisa maravilhosa que pode acontecer com a gente. Surgem ideias, a palavra flui da sua boca, começa a falar coisa que você nem imaginava. Desse ângulo aqui eu estou falando as coisas, gente, e as pessoas estão fazendo isso. Eu sei que médium são poucos. Não, médium é pouco se você comparar com Chico Xavier, certo? Quem está psicografando, quem está curando, são poucas as mediunidades desse tipo, pelo menos as afloradas, as já desenvolvidas. Mas a mediunidade ela é muito maior do que os fenômenos. No início do Espiritismo, as mesas giravam. Vocês já ouviram falar disso? Você imaginou coisa louca? Quem já viu mesa girando aqui? Quem já viu uma sessão de materialização? Onde o espírito se materializa daqui, aqui na frente de todo mundo. Se isso acontecesse, uma correria aqui que Deus é livre. Sessão de voz direta. Nós estamos aqui conversando, todo mundo de boca fechada, e vem uma voz conversar com a gente. Meu Deus, sobrava um. Por quê? Porque o fenômeno cumpre um papel na revelação. Assim como para Moisés ele seguia uma nuvem no deserto, o fenômeno espiritual ele cumpre um papel na revelação. O fenômeno espiritual do Espiritismo foi muito importante. Foi a partir das mesas girando que as pessoas começaram a falar: mas que diabo é esse negócio de mesa girar? Daí teve um louco que começou a falar assim: vamos fazer pergunta para a mesa? Como assim fazer pergunta para a mesa? Porque se ela está mostrando aí que está viva, de repente a gente faz pergunta e ela responde. Daí convencionaram a mesa. Uma pancada no chão é sim, duas é não. Vamos conversar? Foi de louco, né? Aí começaram a conversar e deu certo. Já imaginou? Depois pegaram um reloginho, puseram letras em volta, em vez de números, em volta do relógio, e começaram a perguntar, e o relógio andava sozinho e começava a dar pergunta, fazer frases. E aquele negócio começou a dar problema. Porque as pessoas começaram a falar: meu Deus, o que é isso? Até hoje, outro dia saiu na tribuna, a molecada que antes brincava com um copo, passou a brincar com 2 lápis. Como é que é? Pega um lápis, não aconselho, não façam em casa, de jeito nenhum. Mas pega 2 lápis, põe um em cima do outro, e esse lápis de cima começa. Bom, as pessoas sentam em volta, fazem oração, invocam espíritos, é de uma irresponsabilidade terrível, invocam espíritos e começam a fazer perguntas, e aquele lápis começa a girar e começa a dar resposta. Até hoje isso acontece. É que a gente não faz, ainda bem. Ainda bem, mundo espiritual não é brincadeira. Meu pai já foi chamado algumas vezes para ir de madrugada, porque o cara entra, mas não quer sair não. Não quer sair. Você chama, você me chamou, eu não sou furão de festa, você me chamou e depois o cara não quer sair. Pois bem, o fato é que depois de Pentecostes, os discípulos que estavam tão temerosos ficaram muito mais autoconfiantes, ficaram com a certeza de que eles faziam parte de um grupo muito especial, de que eles não estavam sozinhos. Lembra do problema fundamental da solidão? Eles tinham certeza: nós não estamos sós, nós podemos fazer as coisas porque nós temos uma parceria. E a mediunidade veio exterminar a solidão para quem estiver pensando bem. Não é só o moribundo que começa a falar com a mãe falecida, com a vozinha. Vocês nunca viram isso?
pessoa está no último momento, começa do nada pro nada falando. É para quem? É pro nada? Os médicos falam, tá delirando. É o médico que está delirando, porque ele não conhece nada. Ele está se comunicando com os espíritos que morreram, com as individualidades que morreram antes daquela e que vieram para acolher a pessoa no momento da passagem. É claro, todos nós sabemos disso, os nossos avós sabem disso, só o doutor que não sabe. Mas deixa o doutorzinho na ignorância ilustrada dele. Nós sabemos que há muito tempo o mundo espiritual está dizendo para a gente, você não está só. Quando você ouve um artista fazendo uma arte muito bonita, você fala assim, nossa, esse estava inspirado. O que é estar inspirado? Os psicólogos falam, teve um insight, uma ideia que veio do nada. Os cientistas falam assim, eureka, surgiu uma ideia do nada. E desde quando nada tem ideia? Vocês conversam com nada? Oi, nada, tudo bem? Começa a conversar. Vocês acham que nada tem ideia? Nada é nada. Quem tem ideia, qualquer efeito inteligente, pressupõe uma causa inteligente. Você conversa com o Pilar? Oi, Pilar, tudo bem? Quer fazer palestra? Claro que o Pilar não vai fazer palestra. Porque uma expressão inteligente exige uma causa inteligente. Isso é lógica pura. Mas a mesa girava e a mesa respondia. Ela estava animada por espíritos, evidentemente, e por fluidos doados por médiuns que estavam ali à volta. Eu não vou descer detalhes para isso, porque isso exige um estudo, a gente precisa entender. Mas isso não foi inventado por Allan Kardec, não foi inventado pelo Espiritismo. Allan Kardec foi estudar esses fenômenos que já existiam há muito tempo, como eu estou falando para vocês, do Pentecostes, das primeiras comunidades cristãs, que foram 1800 anos antes de Allan Kardec. Não é? A mediunidade está nas nossas vidas, por mais que a gente negue. Se você já viu algum vídeo de expulsão de demônios em igreja pentecostal, você vai falar, nossa, parece Umbanda. As pessoas ficam girando e se atiram no chão, espumando. É uma coisa de uma mediunidade descontrolada, muito forte. A mediunidade é um fenômeno amplo, comum, acontece muito para todos nós. Só que a gente fecha o olho porque tem medo. Porque na nossa sociedade ainda é o tabu da morte. Não se fala em morte. Se fala em tudo que pode acontecer no futuro. A única coisa certa que acontece no teu futuro, você não fala. A gente brinca que nós recebemos autorização da casa para fazer uma revelação muito forte para vocês. Vocês vão morrer. Todos. Estou olhando para vocês e sei que vocês vão morrer. Eu também. Então, nós precisamos entender que nada na vida, nenhuma ação nossa acontece sem a mediunidade, sem a parceria. Um bandido, ele é médium? Vocês já viram reportagem? Escuta, por que você matava as pessoas? Tinha uma voz que me mandava matar. Aí o desinformado fala, tá arrumando desculpa para ter matado as pessoas. É desculpa? Meu amigo, não é só o artista, não é só o bandido, não é só o político corrupto. Todo tipo de ação humana, ela é uma parceria nossa com o mundo espiritual. Isso está tirando a desculpa da gente? De maneira nenhuma. Está tirando a responsabilidade da gente? De maneira nenhuma. Nós estabelecemos a sintonia, nós somos aparelho de rádio. Se você pegar um rádio desligado e falar para ele, canta, toca alguma coisa? Agora, se ele estiver ligado, alguma coisa vai tocar. Pode ser chiado, pode ser música ruim, pode ser música boa, não é verdade? A tua rádio está tocando o quê? Tua rádio está no chiado só?
Você não aguenta mais. Só barulho. É isso? Ou tá tocando música ruim? Tocando música ruim. Se tá tocando música ruim e tá no chiado e você quer que toque música boa, qual é a tua tarefa? Qualquer um sabe, gente. A grande lei da nossa vida, a grande livre-arbítrio, a grande liberdade, a grande tarefa que nos cabe é afinar a sintonia, buscar a boa sintonia. E a mediunidade veio acabar com a solidão, porque nós estamos sempre acompanhados. Ai, Maurício, você está vendo alguém perto de mim? Não estou, gente. Eu estou vendo vocês, alguém perto de vocês. Tem bastante gente hoje. Mas nós estamos acompanhados, segundo Jesus, segundo todas as religiões cristãs, desde o primeiro suspiro até o último. Não é verdade? Você não tem um espírito perto de você desde que você nasce até que você morre? Ah, é o anjo da guarda. O anjo da guarda é gente. Tem corpo. Se não tem corpo, é o quê? Espírito. Ora, nós temos um espírito perto da gente o tempo todo. Ah, então é bom só. É. Essa parte é que a gente precisa explicar. Nós estamos sempre acompanhados. Bem acompanhado é outro problema, sabe? Assim, depende um pouco. Depende do quê? Assim como o nosso orgulho por fazer as coisas, o cientista que se acha grande coisa, o futebolista, o orador, o palestrista espírita, o cara que dá o passe, todos nós somos muito orgulhosos de falar assim: ah, eu faço, eu arrebento, eu sou bom. Se você perceber, eu estou sempre acompanhado. Eu tenho certeza que nessa minha função eu faço parte de uma equipe. E você também precisa saber que você está sempre acompanhado por um monte de gente. Ah, então eu quero estar bem acompanhado. Opa, eu também. Quem quer estar mal acompanhado aqui? Você quer piorar a tua vida na matéria? É assim, ó. Frequenta lugar ruim, em horário ruim, com má companhia. Tá certo? Pergunta pro policial onde é que tem uma boca de droga, vai lá 3 horas da manhã e fica lá, de besta assim. Que lugar bom para passear, né? Fica ali. A tua vida vai ficar legal? É claro que não. E a mesma coisa no aspecto espiritual. Se você quer piorar a tua vida, é só ficar com um pensamento ruim e as coisas vão acontecer. Porque nós tudo fazemos em parceria, nunca estamos sozinhos, e a nossa ação nunca é uma ação do ego só. Nunca somos só nós. No senso comum se fala muito aquele ditado: diga-me com quem andas, te direi quem és. A gente, fruto da mediunidade que nós sabemos que já é de todos nós, fruto da lei de sintonia que nós já sabemos que é o que nos move, nós podemos ampliar esse ditado na nossa percepção, no nosso dia a dia, e dizer assim: diga-me o que sentes e o que pensas, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. Cada pensamento teu manda um convite para o mundo espiritual. Todos eles são atendidos. Você só pensa coisa boa? Levanta a mão quem acha que só pensa coisa boa. No momento que você não pensa coisa boa, você está mandando um convite para o mundo espiritual. Você tem tido problemas, pensamentos de vingança, pensamentos de destruição, de senadores corruptos, vizinhos, parentes que te desagradam. Cada pensamento desse está fazendo um convite para o mundo espiritual. E eles atendem, viu, gente? Não fica nenhum convite nosso sem atendimento. Depois você vem para a casa espírita falar: ai, tem que tomar um passe para tirar a energia ruim. Mas se você sai com o mesmo padrão de pensamento, meu amigo, não dá para se iludir. Não dá para se iludir. Vocês vão sair daqui melhores e vão chegar em casa. Se o pensamento estiver muito ruim, nem precisa chegar em casa. Você já vai para ali mesmo, já vai catando de novo. Catador de lixo, acumulador. Você é um acumulador.
Enquanto você não mudar o teu hábito, não mudar o teu padrão mental, não vai ter a mudança na tua vida. Não tem jeito, não adianta cantar para Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Ele não é arrombador de porta. Jesus não arromba a porta. Quem tem que abrir a porta e convidar, por favor. Daí ele vai falar, mas tem tanta gente aqui, meu Deus do céu. Dá pra gente organizar um pouco o negócio aqui, porque dá uma bagunça na tua casa. Não é assim que mostram os acumuladores? Uma casa cheia de lixo. Adianta você chamar 30 pessoas? Não cabe, porque está cheio de lixo. Você é um acumulador de mágoas, de culpas, de preconceitos, de medos. Enquanto você não falar assim, eu quero limpar minha casa, não dá para chamar Jesus. É bonito chamar Jesus, cantar, é bacana, né? Evangélico, católico, todo mundo canta. Espírita também gosta de cantar bastante. Mas enquanto isso não mudar a nossa sintonia, não mudar o nosso padrão mental, nós vamos estar escolhendo muito mal quem a gente está chamando para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida. E isso vai dar resultado no nosso pensamento, no nosso sentimento, nas nossas ações. E quanto pior a gente está, piores as companhias, e quanto pior a companhia, pior as coisas, e você vai afundando cada vez mais. Quer mudança? Segue a receita mais curta de Jesus Cristo: vigiai e orai. Vigiai e orai para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Obrigado, gente.